sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para esse canal. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Maria, moro aqui em Denver, Colorado, Estados Unidos. Mora eu, meu esposo, Léo, meu filho Isaac. Conto a minha rotina aqui, conto também a realidade aqui dos Estados Unidos. E hoje eu vou contar para vocês, é um vídeo que já os inscritos têm me pedido, como foi assim que Deus confirmou a nossa vinda para cá. De que forma Deus falou conosco, né? Confirmando a nossa vinda para cá. Pessoal, tudo bem? Foi algo assim tremendo, né? Algo muito impactante, né? A gente teve esse desejo de ter uma experiência fora do país. Eu comecei ali, né? Olhando alguns vídeos, vendo possibilidades, e isso já ardia no meu coração, no coração dela também. A gente tinha pessoas, né, que a gente conhecia que já estavam fora do país, né? Sim. Alguns amigos, assim, que já estavam aqui nos Estados Unidos, né? E você também começou a ver vídeos, né, Léo, sobre a vida na Inglaterra, a vida no Canadá. Exato. E também tudo isso foi despertando o nosso desejo, interesse de estar vindo. Exato, e bem lembrado. Isso tudo por volta ali de 2018, 2019, a gente já estava com esse despertar, com esse desejo, né? E eu comecei a pesquisar a Inglaterra, comecei a pesquisar o Canadá, e ali por meios ali de, mais ou menos assim, 2019, a gente decidiu. Mas aí na Inglaterra, depois eu acabei desistindo por conta daquela questão da União Europeia e a Inglaterra, né, saindo ali da União Europeia, e eu vi que ia ficar meio complicado, assim. Então eu comecei a pesquisar o Canadá, mas aí veio esse desejo de estar tendo uma experiência aqui nos Estados Unidos. Somando com o fato de que a gente já conhecia algumas pessoas aqui também. Sim. Né? E aí a gente assim, se sentiu até um pouco mais seguro, né? E a gente começou a aprofundar nesse assunto, né? Sim. Estudamos muito sobre o assunto, tudo que precisava, e a gente não tinha passaporte ainda, né? Não. Nós não tínhamos passaporte, e a gente falou, pô, a gente vai precisar tirar a documentação, em primeiro lugar, evidentemente, passaporte. Sim. Para mim, para Maria e para o nosso filho, né? E aí a gente foi atrás das informações, e eu fiz todo o processo para tirar o passaporte, né? Foi muito rápido, né? De quando eu preenchi os formulários, e do primeiro passo, assim, dos formulários até o momento em que o passaporte chegou nas nossas mãos, foi tipo 1 mês e meio, assim, foi muito rápido. Foi assim, bem rápido. Né? Ali por volta de 2019, mais ou menos. E ali o Senhor estava ardendo, assim, fazia essa chama arder no nosso coração, né? Olha, gente, o Deus, ele fala em situações, fala em circunstâncias, né? A gente precisa estar com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. A nossa vinda para cá não foi só para, assim, esnobar ou conhecer outro país, outra cultura. Por conhecer, né? A gente veio aqui com um propósito divino também. Né? Sim, a gente veio com um propósito divino também. Nós viemos para cá para, né, somar, fazer algo, né? Sim, ter realizações, ter experiências pessoais. Ok. Mas fazer algo também para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Para quem não sabe, o Leonardo é diácono, né, da igreja. Ele foi levantado como diácono, e eu diaconiza na obra do Senhor, né? Então, assim, nós já fazíamos um trabalho social no Brasil, né? Levando cesta básica para os necessitados, casas de recuperação também, que a igreja que nós congregávamos tinha. A gente também estava sempre ali colaborando, dando uma força ali para os internos, e sempre amamos fazer a obra do Senhor. Sim. E também viemos para cá sabendo que Deus estava preparando tudo, né? Estava confirmando tudo com um propósito. E de fato, aí veio a pandemia, né? Tiramos o passaporte. Veio a pandemia, nós passamos na entrevista, né? Passamos na entrevista. Sim, mas antes disso, tem uma situação que eu me recordo muito, que foi uma experiência bem, assim, interessante, porque antes dessa coisa de pandemia, um certo dia, nós estivemos na casa de um casal de amigos nossos, né? Que eles, inclusive, hoje eles moram aqui na Flórida, lá na Flórida, né? Verdade. E na época, olha só, gente, que coisa, como Deus testifica, né? E ali teve uma confraternização na casa de um casal de amigos nossos. Ele me convidou, vem cá para um churrasco, eu levei minha família e tal, e a gente conversando ali, e esse meu amigo, ele me chamou de canto e falou assim, Léo, tô com um projeto bem bacana, e
eu quero vivenciar uma experiência nova. E aí ele começou a contar, olha, eu tô tirando o passaporte. Na verdade, isso aconteceu, nós não tínhamos tirado o passaporte ainda. Ainda não. Ah, não, acho que ele já tinha tirado o passaporte dele. Dele, né? sim. Sim, ele já tinha tirado o passaporte da família. Isso, dele da família. E ele estava todo feliz e falou assim, olha, eu tô no processo e eu já vou dar entrada aí no meu visto, né, para poder ir para fora do país e ter uma experiência. É um projeto que eu e a minha esposa, nós estamos tendo e estamos, assim, unidos nesse propósito. Quando ele falou aquilo, gente, aquilo ardeu no meu coração, porque eu falei, cara, eu não acredito. Ele falou, nossa, eu também e a minha esposa, a gente também tá nesse propósito. Ele falou, sério. E ali foi algo assim que testificou muito, sabe? Porque quando ele falou aquilo, eu falei também, ele falou, nossa, não acredito. Aí ele falou, puxa, cara, que legal. E ali a gente começou a conversar muito, ele falou, nossa, eu falei, ó, Estados Unidos, ele falou também, Estados Unidos, né? E ele já tava para dar entrada no visto, e a gente nem passaporte tinha ainda, então aquilo foi muito marcante, testificou demais naquele momento, né? E depois tiveram aí alguns momentos também. Outras confirmações, né? No Brasil, né, eu sempre gostei muito do inglês, né? Eu sempre gostei. Eu tentei estudar inglês. Na verdade, eu estudei inglês um período. Eu já passei por 2 escolas, acho que eu citei isso num vídeo lá atrás. Mas eu estudei inglês lá na minha adolescência. Na verdade, na minha fase da adolescência para adulto, já tinha acho que 18 anos. 18 anos. Então eu estudei, aí fiz 3 semestres numa escola aí dessas aí bem conhecida. E depois eu parei, não continuei mais. Mas aquilo sempre ardia no meu coração, de ter experiência fora. Eu falei, será que um dia eu vou morar fora? Vou ter uma experiência fora do país? E aí passou muitos anos e eu nem deixei isso de lado. Depois, quando a gente colocou isso no coração, eu retornei o estudo do inglês e a gente começou a ficar nesse propósito, né? E foi bem legal essa experiência. E aí isso tudo mais ou menos 2019. Então aí, beleza, tiramos o passaporte. E aí quando a gente ia dar entrada na entrevista, né? Sim, veio a pandemia. Veio a pandemia. Tava tudo marcado. Eu lembro que a gente estava numa semana de muita correria. Sim. A gente já ouvia falar de pandemia lá no outro lado do mundo, na China, já tinha algumas notícias. Sim, mas né? não tinha chegado no Brasil. Mas ainda aquela coisa, né, não estava assim tão muito séria. A gente tinha notícias nos Estados Unidos e em partes da Europa, Ásia, enfim. E aí a gente estava numa semana de correria, era tipo, acho que fevereiro, assim, e aí a gente deixou de dar entrada no visto. Quando a gente foi dar entrada, foi bem na semana que a gente ia dar entrada que fechou tudo, né? Fechou tudo, Fechou a fronteira, o Brasil também decretou lockdown e fechou. A gente fala, puxa, e agora? Sem data para poder retornar, né? E aí foi um ano praticamente, gente, um ano aí não preciso nem contar, pandemia, aquela coisa toda, né? E a gente sem saber, e agora, como é que vai fazer? Verdade. E a gente, né, sem poder marcar nada, sem poder agendar nada. E aí nesse meio tempo a gente começou a buscar muito em Deus, a gente começou a orar, a gente começou a se fortalecer nesse propósito, e a gente buscando mais informações, juntando uma grana, né? Juntando também. Guardando ali alguma coisa, um recurso exato, para poder, né? Ficar tranquilo lá na frente. E o bom é que esse período aí de um ano que nós ficamos foi decisivo, assim, pra gente ter certeza que Deus estava no negócio, porque se Deus falasse não vão, nós jamais teríamos vindo, porque nós tememos muito o nosso Deus e a gente dá muito ouvido pro que Deus fala. Então, assim, a primeira confirmação que Deus deu foi que a gente estava planejando a nossa viagem. E certo dia a gente sempre comprava pizza numa pizzaria que ficava bem perto da nossa casa. E a dona da pizzaria, ela não era do nosso convívio, né? Do dia a dia. Sim. Era só uma pessoa que a gente via de vez em quando a gente ia comprar uma pizza, mas ela também é cristã. E certo dia eu fui lá e ela ficou me olhando. Eu falei, você tem alguma coisa para falar? Ela falou, olha, eu tive um sonho com você, seu esposo, seu filho. Eu via vocês com as malas prontas. Vocês iam como se fosse para um lugar. Eu via vocês num hotel. Tá? Vocês iam para um hotel. Era como se fosse outra cidade, outro país. Outro país, ela falou. Foi. E tinha bastante coqueiro nesse lugar. Tinha gramas verdes.
E ali eu falei, meu Deus, assim, Deus deu um sonho detalhado. E ela falava até assim, que a gente ia passar muitas adversidades, mas que Deus ia dar a vitória. E ali eu voltei ali radiante. E ela falou que ela fora do país, ela não era aqui. Ela falou, ela começou falando assim, é outra cidade, e ela falou, quer saber de uma coisa? Parece que é outro país. Verdade. E ali eu não falei nada pra ela, eu só voltei pra casa, radiante, e já falei pro Léo, olha, ela nem sabia dos nossos planos, né? Nem sabia de nada, gente, uma coisa incrível. Incrível, né? E detalhado, assim, que ela falava. E eu falei, Léo, tive uma confirmação tremenda ali, aí eu contei pro Léo, aí depois eu e o Léo fomos lá e contamos pra ela que realmente o que Deus tinha usado ela era uma coisa que nós estávamos planejando, certo? E aí, gente, foi assim, tremendo, que aí outro dia também eu fui em um círculo de oração, e chegando lá, o pastor da igreja nem me conhecia. Ele falou assim, olha, não sei, mas eu vejo um passaporte na sua mão. Mais uma confirmação. Aí eu saí radiante de lá, eu falei, meu Deus, como Deus fala, né? Fala. Mas aí depois a gente ficou naquela, agora nós queremos ouvir Deus falar conosco. Né? Deus usou os profetas, a gente crê também que Deus usa, né, os profetas, os vasos, mas aí, né, a gente falou assim, agora vamos falar com Deus e ver o que Deus fala através da palavra dele, que é a maior revelação, né, gente, que existe. Palavra de Deus, gente, é a maior revelação de todas. De todas. E aí, pessoal, fui para a palavra, né, e olha o que Deus falou. Eu não escolhi essa palavra, eu orei e ali e Deus deu essa confirmação. Fala assim, aqui no livro de Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Olha que coisa linda, né? Então Deus está falando claramente, confirmando aqui na palavra, né, que Deus, ele chamou, né, não só me chamou, mas está chamando a todos aqui como profetas para ir às nações né? Levar a palavra dele. Né? Então aqui eu falei, meu Deus está confirmando tudo, né? Nós vamos realmente, Deus está confirmando a nossa ida, mas com um propósito divino, para a gente levar a palavra dele. Então, né, Léo, foi muito tremenda essa palavra. Sim. E agora o Léo vai falar também que Deus falou com ele, né? Uma passagem também aqui na palavra. Coisa linda que Jesus fala, né? Deus, ele fala na palavra conosco, né? E a gente veio pra cá, mas assim, não pra ostentar, né? Era um desejo assim, no coração, né? Era um desejo. Sim. Eu creio que o próprio Deus, ele colocou esse desejo no nosso coração, porque sim. A gente nem passava na nossa cabeça de vir para outro país, nem passava. Detalhe, mas... a gente tem nossa casa própria lá, eu tava numa situação financeira, a gente boa, não tinha o que... Não tinha do que reclamar, né? A casa toda reformada, que nós tínhamos um sonho de reformar a casa, deixamos a casa do jeito que a gente queria, sim. Mobiliamos toda a casa, e depois de tudo isso, veio esse desejo no nosso coração. E assim, graças a Deus a gente não tem nosso coração preso em nada material, deixamos tudo lá, a casa tá lá, tem uma pessoa que está cuidando da nossa casa e viemos para cá, né, dando ouvido ao chamado de Deus. Verdade. Muitas pessoas, Deus ele leva as pessoas, né, para lugares, para vivenciar situações, experiências, mas também para levar uma palavra aos corações cativos, porque a gente vê aqui, gente, muitas pessoas vivenciando uma situação assim muito difícil por conta da rotina, da correria. Tem pessoas que outrora eram pastores lá no Brasil, pessoas que eram missionários, mas quando chega aqui por conta de muita correria, precisa, né,
em frente, trabalhar, levar um sustento para a família. Exato, e acaba deixando um pouco as coisas para trás. A gente vê muitas pessoas carentes, muitas pessoas não conseguem conciliar o trabalho pesado, as cargas horárias puxadas com a vida espiritual. Verdade. Muita gente não tem estrutura. É isso, né? E a gente também vem ter, além desse propósito assim espiritual, ter um contato com o idioma também, isso é muito importante, né? Procurar crescer nessa área também. E vivenciar algo novo, assim, né? A qualidade de vida, né? A gente falou muito nos vídeos atrás sobre alguns lados negativos, né? Mas a gente não vai tratar só disso. A gente vai mostrar também muitas coisas boas que os Estados Unidos proporciona, né? Enfim, aguardem. Ó, desde já, deixa seu like, compartilha, curte, comenta, deixa seu like. Sim, gente. Olha deixa só. Seu like, tá? E nesse período de pandemia, a gente ali buscando em oração, buscando a Deus, e aquela coisa ardendo no nosso coração. E um dia eu estava em oração, e aí o Senhor me deu uma palavra no livro de Isaías, no capítulo 55, né? Eu li todo o capítulo 55, mas 3 versículos falaram de forma extraordinária comigo, que ardeu no meu coração. E eu vou ler para vocês aqui, ó, Isaías 55, no versículo 4, versículo 5 e no versículo 10. E diz assim, ó, a partir do versículo 4. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. No versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e o pão que come. O que acontece, gente? Parece simples, mas isso falou demais. Deus estava falando que ia nos enviar as nações, né? E ali, somando com o fato de que uma pessoa que a gente nem tinha muito convívio, assim, a gente só ia lá no comércio dela comprar uma pizza, falou, olha, eu tive um sonho com você, e foi muito real, falando com a minha esposa, né, falando comigo também, que a gente foi lá conversar com ela, vocês indo para outro lugar, era fora do país. E quando a gente chegou, a gente desembarcou na Flórida. Primeiro, a gente veio, na verdade, desembarcamos em Miami. De Miami, eu vim de carro alugamos até... Alugamos um carro, bem lembrado, alugamos um carro e fomos até Orlando, Flórida. E ali a gente ficou por um tempo, né, e Orlando, Flórida é muito bonito, aqueles coqueiros no canteiro central, né, grama verde, aquela coisa do jeito que a moça havia falado, que viu ela no sonho. Então a gente ficou em um tempo, né? Sim. E depois de lá a gente veio aqui, fomos conduzidos para o estado do Colorado, que é onde nós estamos atualmente. E o estado do Colorado, né, isso é uma coisa que testifica na palavra, porque é o estado que tem a estação do inverno que neva, né? E tá falando aqui sobre neve. E tava falando sobre neve. E a gente já estava em contato com os nossos... Desde antes de a gente chegar aqui nos Estados Unidos, a gente... já tinha contato com essa família que morava aqui no Colorado. Exatamente. Só que como nós passamos na Flórida e nós gostamos muito da Flórida, então nós ficamos em dúvida se era pra gente ficar lá ou vir aqui pro Colorado. Sim. E aí Deus deu mais uma confirmação. A minha amiga que mora aqui no Colorado, ela foi fazer uma viagem aqui do Colorado para outro estado. Ah, bem lembrado. E no caminho, ela entrou numa loja de conveniências. E ela foi lá e pegou encontrou um chaveirinho. E o primeiro chaveiro que ela encontrou tinha o meu nome, Maria, e embaixo Colorado. Maria Colorado. Aí ela tirou a foto na hora e mandou para mim. Ela falou, Maria, olha isso aqui. E eu falei, nossa, você nem sabe, mas a gente tá aqui na Flórida, a gente tá gostando daqui, mas nós estamos em oração para saber se é pra gente ficar aqui ou ir pro Colorado. Porque o Léo tirou uma palavra e na palavra falava sobre neve, então entendemos que a vontade de Deus é que nós vamos para o Colorado. E foi mais uma confirmação, pessoal. Verdade. Né, Léo? E ali vivenciamos o que tínhamos que vivenciar na Flórida. Muitas experiências interessantes. Muito aprendizado. E aquele casal de amigos nosso lá do Brasil, eles viajaram, depois que abriu, eles viajaram primeiro.
chegaram na Flórida e eles estão na Flórida até hoje, até né? Hoje, é. E chegamos na Flórida, eles nos deram suporte lá. Sim, nos ajudaram bastante. Nos ajudaram bastante. E eles estão ainda morando na Flórida lá, um casal de amigos, eu gosto muito deles. Somos muito gratos. Somos muito gratos a eles, né? A eles. Nós estudamos junto no ensino médio lá no Brasil e sempre tivemos contato. Uhum. E vivenciamos o que tinha que vivenciar, então a gente entendeu que na verdade a gente precisava estar vindo aqui para o Colorado, e chegando aqui a gente se estabeleceu e enfim, estamos aí passando por algumas experiências, né? Muitas experiências. A gente tem visto muitas coisas e é isso. Depois gente. Vamos contar para vocês as experiências que nós estamos tendo aqui, estamos amadurecendo, Sim. crescendo, sabe, na graça, no conhecimento, porque eu acho que nada é por acaso. É por isso que eu falo, gente, se a pessoa tá no Brasil, tá querendo vir, né, não só aqui para os Estados Unidos, mas para qualquer outro país, eu não tenho o direito, né, Léo, nem eu, nem você, de falar para você não venha. Por quê? De repente, nessa vinda sua, você vai ter muitas experiências com Deus. Tá? Você vai ter um crescimento, um amadurecimento Sim. na sua vida, na vida do esposo, dos filhos. E a nossa vida é isso, gente, é feita por experiências. Nós temos que ter bagagem, temos que ter história para contar. Sim. E aqui foi um divisor de águas na nossa vida, tá? Principalmente a nossa vida espiritual. Tá? Verdade. De aprender a amar as pessoas quando nos calunia, quando nos persegue, aprender a perdoar, suportar, amar, né? Então, suportar, falou tudo agora. Suportar, porque né? as pessoas, elas se deixam levar. Se deixam levar pelo sistema. Pelo sistema. Ah. Aqui é um país, gente, que, querendo ou não, eu tenho que falar. É tema para outro vídeo, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Uhum. É um país que assim, o dinheiro fala muito alto. E as pessoas, muitas vezes, isso mexe com a estrutura. Se a pessoa não tiver a estrutura, sim, né, a pessoa se perde, e isso mexe com a pessoa, e ela, na verdade, passa a não lembrar dos seus valores, né? Das suas raízes. Lembrar das suas raízes. E eu vejo aqui, gente, demais, a gente vê pessoas... Lamentável a situação nessa área, né? As pessoas, por conta de dinheiro... às vezes pisam na outra, enfim, isso é muito triste, mas é tema para um outro vídeo, né? Mas olha, gente, se você quer viajar, se você quer ter uma experiência fora do país, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, em qualquer lugar, coloca diante de Deus, peça confirmação, Ele vai falar contigo, porque Ele direciona os nossos passos. Verdade. Deus, Ele vai falar de alguma forma, Ele vai te dar uma confirmação, e Ele vai falar, né? Isso é bom para você, isso não é bom. Olha, estou nesse negócio, não estou nesse negócio. O que eu tenho para você não é isso, ou o que eu tenho para você é isso, mas vai assim, vai na direção que Deus vai te dar a vitória, né? É verdade. Peça também a estrutura espiritual, sim, mas a estrutura emocional, porque é importante, né, você preparar o seu emocional, porque aqui você vê muitas coisas e vivencia muitas coisas que vocês nem imaginam. Eu acho que vai ser tema para outro vídeo. Eu vou falar para vocês como que nós fazemos a obra aqui sem falar o inglês. Vamos falar para vocês também que nós temos ganhado almas, temos pregado a palavra de Deus, e eu vou falar para vocês como é que a gente faz a obra aqui, né, Léo? Vocês devem ficar curiosos aí, como é que eles fazem a obra sem falar inglês. Vídeo, né? Mas Deus, Ele o inglês não é tão bom assim, não é tão bom. Não é tão bom, eu confesso, né? Mas a gente está aprendendo cada dia. Quando a gente quer fazer algo, né, para Deus, a gente faz. Deus dá sabedoria. Aprendendo. O Léo tá aprendendo, tá mais pra frente do que eu já no inglês. Então, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube venha passar esse conteúdo para muitas pessoas. Me siga no Instagram também, @mariasantiago, _USA. Tá bom, pessoal? Então é isso, ficam na paz, Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.